O tema da mensagem de hoje é muito objetivo. Vamos falar sobre situações, coisas que estão diante de Deus. Sabemos que tudo está diante do Senhor, amém? Deus, Ele é onisciente, Deus, Ele é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe, pode todas as coisas, está em todos os lugares. Mas eu escolhi algumas coisas para nessa noite a nossa reflexão que estão diante de Deus. E a primeira delas nós faremos a leitura de Atos 23, versículo 1, faremos a oração e depois os irmãos podem se assentar. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 23, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Feche seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço pelo privilégio de poder, ó Pai, retornar às atividades, pregar a Tua Palavra. Ó Pai, amo pregar a Tua Palavra. Eis-me aqui, Senhor, cumprindo o chamado, o propósito a qual o Senhor chamou, designou. Ó Deus, é com alegria, amor, tremor, reverência que suba a esse altar, meu Deus, para pregar a Tua Palavra. Ó Deus, que venhamos entender, compreender que esse momento é um momento de seriedade, é um momento no qual, ó Pai, define a nossa vida, ó Deus, porque aquilo que nós ouvimos, guardamos no nosso coração e praticamos, se fazemos segundo a Tua Palavra, somos prudentes, que edificamos a casa sobre a rocha. Assim, ó Pai, usa Teu servo, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas. Vem sobre a minha vida, Senhor, com Teu Espírito Santo, com a Tua unção, que eu esteja sensível, Pai, ao Teu Espírito, a ouvir a Tua voz, para entregar aquilo que queres falar e tratar ao meu coração e à igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse versículo é um versículo muito importante para mim. No final desse período que eu passei, os irmãos sabem, eu estava em um curso, estava estudando e finalizei domingo, foi finalizado essa semana. E é interessante que a primeira leitura bíblica que eu fiz foi após esse processo, foi exatamente esse capítulo, exatamente esse versículo. E muitas vezes, a Débora sabe, muitas vezes eu passo, eu tenho certeza que você também passa por esse momento de dúvida. Será que eu fiz como deveria ter sido feito? Será que eu fiz da maneira correta? Será que deveria ter me dedicado mais? Ou será que inverti prioridades? Porque às vezes nós planejamos, às vezes você toma decisões e não sabe se tomou a decisão certa ou se tomou a decisão errada, mas a decisão teve que ser tomada. Você já passou algum momento assim na sua vida? Olha, eu cheguei no momento que eu tive que decidir. E é interessante que após esse período, às vezes a gente fica olhando os dias que se passaram. Será que eu estou com a consciência limpa? Será que eu fiz a minha parte? Será que eu me dediquei como eu deveria ter me dedicado? E é interessante que logo após esse processo, primeira passagem, falei, vou fazer a leitura bíblica, e veio exatamente, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. E ao ler esse texto, foi refrigério para a minha vida. Por quê? Porque você pode ter a consciência limpa diante de Deus. E me veio essa palavra. Coisas que estão diante de Deus. Ah, pastor, mas tudo está diante de Deus? Sim. Porém, no sentido que Deus conhece e sabe todas as coisas, mas vale ressaltar, vale destacar coisas que são importantes para nós. Paulo estava diante do sinédrio, o contexto, ele precisava trazer ali uma palavra, acharam que ele estava insultando o sumo sacerdote. Enfim, eu não quero entrar nos contextos das mensagens, dos pontos que eu vou trazer aqui, mas o primeiro ponto, quando nós falamos de coisas que estão diante de Deus, a nossa consciência. Ele vai dizer, olha, diante de Deus, até o dia de hoje, eu estou com a consciência limpa. Fez essa reflexão hoje, agora, nesse momento? Paulo foi um homem que
passou perseguição, foi apedrejado, foi açoitado, foi colocado no tronco, foi em algemas, foi em prisão. Paulo sofreu, padeceu, enfim, foi apedrejado, foi dado como morto, e tantas outras situações. E quantas vezes poderia ter resmungado, murmurado, blasfemado? Quantas vezes poderia ter desistido, poderia ter desanimado? Tinha tudo para desistir, mas não. Mesmo em algemas, mesmo em prisões, Paulo continuava pregando. Mesmo na prisão, gera um filho na fé. Olha só, amados, Paulo na prisão está pregando, gera um filho na fé. Quem sabe o nome dele é Onésimo. Paulo está dizendo: olha, até hoje vocês estão me julgando, eu estou diante do Sinédrio, vocês estão querendo me prender, vocês estão querendo me matar. Mas Paulo inicia o seu discurso falando: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Primeira coisa que eu quero abordar nessa noite: diante de Deus, como está a nossa consciência? Para nós mesmos, como está a nossa consciência? Que nós possamos ter a consciência limpa, leve, tranquila. Por quê? Diante de Deus. Diz o Salmo 139, que fala de uma maneira linda, poética, profunda, sobre a onisciência de Deus. O salmista vai dizer que de longe Ele penetra nos nossos pensamentos. Nessa noite, nesse momento, que você possa estar tendo a sua mente sarada, que você possa estar recebendo do Senhor o refrigério. Mas eu estava com peso, eu estava com sentimento de culpa, eu estava, meu amado irmão, começa a deixar ficar no passado. Pode glorificar o nome do Senhor, meu amado irmão. Se sua mente está cativa, se a sua mente está preocupada, se você está, olha, até hoje eu tenho vivido meio a meio, eu tenho vivido itinerante, eu tenho vivido, meu amado irmão, que nessa noite, a partir de agora, Paulo falou com propriedade: até hoje eu tenho vivido com consciência limpa. Não sei como tem sido o seu passado, mas que daqui para frente você tenha atitudes, escolhas, meu amado irmão, as melhores, para que você tenha consciência limpa diante de Deus, para que você pode falar, como Paulo vai dizer lá a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que conhece a palavra. Salmo 95, segundo ponto, Salmo 95, o versículo 6. Coisas que estão diante de Deus e nós precisamos cuidar delas, porque dependem de nós. Primeiro, a nossa consciência, a nossa mente, nossos pensamentos. Tenha na sua mente pensamentos bons, saudáveis, espirituais. Salmo 95, o versículo 6 diz assim: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Uma coisa que está diante do Senhor, e Ele está procurando adoração. Olha só que profundidade. Glória, majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então nós vemos aqui que a adoração, nós vemos aqui que a majestade, a soberania, nós vemos aqui que Ele é o único, louvamos aqui nessa noite, o único digno de receber todo louvor, toda a adoração. Adorem, olha que coisa linda, versículo 9, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Nós vemos nos Salmos que diante dele chega a nossa adoração, chega o nosso louvor. E vemos a soberania de Deus, nós vemos a soberania do Senhor. Que você jamais abdique o seu louvor, que você jamais abdique a sua adoração. Ela é algo que tem que ser natural, tem que vir do coração, tem que ser a verdadeira adoração. Adoradores tem muitos. Uns adoram ídolos, outros adoram, não sei, pessoas. Outros adoram, não sei, cada um a gente respeita, cada um tem a sua escolha, cada um, não estamos falando jamais no sentido de julgar, apenas comentando. Uns adoram conforme as suas convicções,
Mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensinou isso em João capítulo 4, mulher samaritana. Vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Então adore o verdadeiro Deus, adore o verdadeiro Senhor, porque glória e majestade estão diante dele. Coisas que estão diante do Senhor: soberania, majestade. Diz agora, eu não poderia deixar de citar 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7, é um texto muito conhecido. É o momento que Davi é chamado, escolhido, diante dos irmãos que passam ali na frente do profeta Samuel. É o momento que Davi é ungido rei. E 1 Samuel 16, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem olhe para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, o ser humano vê. O Senhor vê o coração, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê, observa, sonda o coração. Essa passagem é muito forte. Deus leva o profeta Samuel à casa ali para escolher, levantar, ungir um novo rei, e começam a passar todos os filhos dele, de Jessé. É interessante que quando Samuel olha, primogênito, já tinha um peso muito grande, alto, forte, boa aparência. Aí, é esse, vou ungir esse, devo ungir esse, Senhor. Olha a lição que Deus fala para nós. Foi para Samuel? Foi, mas é para nós. Não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua altura. Deus não está preocupado com aparência, Deus não está preocupado com altura, com posição. Aqui não, Deus, ele vê o coração. Então entenda, terceira coisa que eu compartilho nessa noite, que está diante de Deus o nosso coração. E amados, já preguei, já tivemos encontro jovem, guarda o teu coração, como a Bíblia fala sobre o nosso coração, o cuidado que nós temos que ter com o nosso coração. Tem que ir no cardiologista? Tem, aí é o cuidado físico, o cuidado na saúde. Estamos falando espiritualmente, o coração, o centro das emoções, a nossa alma, o nosso entendimento. Precisamos zelar e cuidar, porque cuidado vem do coração. As coisas boas, as coisas mais, Então precisamos estar atentos com o nosso coração, que também está diante de Deus. Quando Deus escolhe Davi, Deus não olhou o porte físico, a aparência, Deus não ficou olhando o status, não, vou lá na melhor, vou no melhor tribo. Não, Deus foi em Davi. Por quê? Deus não rejeitou o coração de Davi. Davi foi achado, Davi foi encontrado, não estava na casa, estava lá cuidando dos pastos, mas Deus foi e encontrou e achou Davi. E nessa noite Ele quer achar e encontrar você. Deus está encontrando verdadeiros. Cadê os verdadeiros adoradores, glorificando e exaltando o nome do Senhor? Salmo 38. Volte em Salmos. Coisas que estão diante de Deus. E muitas vezes nós não atentamos, esquecemos no dia a dia, na correria, e incorremos no erro. Salmo 38, o versículo 9, diz assim, Salmo 38, perdi para... Vocês ganharam hoje, estou abrindo aqui na minha Bíblia, eles estão abrindo ali no meio digital, mas diz assim, Salmo 38, o versículo 9, preste bastante atenção. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Em algumas versões, diante de ti, Senhor, estão os meus gemidos, diante de ti, Senhor, estão os meus desejos. Ou seja, aprendemos aqui que os seus gemidos, as suas necessidades, a nossa dor, a nossa ansiedade não está oculta diante de Deus. Às vezes nós temos uma falha percepção. Senhor,
O Senhor não me ouve. Pastor, olha, eu oro, eu estou há tanto tempo vindo à igreja e não muda nada, as coisas só pioram. Entenda, guarda no teu coração que o nosso gemido, tem a versão que fala que é o nosso gemido, os nossos desejos, a nossa ansiedade, nossa dor, Deus conhece, estão diante dele. Deus se preocupa com você também. Lá fora você vai ouvir que Deus não se preocupa com você, que ninguém se preocupa com você, que você tem que se resolver sozinho. Meu amado irmão, Deus se preocupa com você. Pode receber, levanta a tua mão. Deus te ama, Deus te conhece, Deus te chama pelo teu nome. Ele fala: tu és meu, tu és minha. Ele conhece o gemido, Ele conhece o choro, Ele conhece a dor, Ele conhece o problema. Mas tem que pedir, tem que orar. Não vou orar não porque Deus conhece, Deus sabe. Aí vai, enfim, tem que ter vida de oração. Esse quarto ponto, Deus conhece a nossa ansiedade. Jesus fala de uma maneira tão linda: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. As maiores necessidades do ser humano: comer, beber e vestir. Não andeis ansiosos. Tem que buscar o estudo, aprimorar, né, o seu currículo, tem que estudar. Os jovens estudem. Até hoje eu estou estudando. Acabei de fazer um processo, né, ano retrasado, fiz a pós-graduação, 43 anos e estou estudando. Tem que estudar. Não há nada errado em você aprimorar, assim, pelo contrário, tem que se esforçar. Porém, não invertam prioridades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nossa ansiedade, nossos problemas, nossos medos, nossos receios estão diante de Deus. Como? Filipenses, avance comigo, capítulo 4, vamos lá, agora para o Novo Testamento, e é um texto muito conhecido, Filipenses, capítulo 4, eu falo assim porque foi assim que me ajudou a decorar, para saber que Filipenses é depois. Então, Filipenses, a gente tem umas dicas, né, para facilitar guardar, né, a leitura, mas diz assim, Filipenses capítulo 4, o versículo 6 e o versículo 7. Filipenses 4, lá no final da Bíblia, um pouquinho voltando, né, ali, as cartas pessoais, volte. Estamos ainda no contexto das cartas às igrejas. Filipenses 4, versículo... Vamos ler o versículo 4, que eu gosto muito também. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esses versículos fazem, podemos dizer assim, um apanhado perfeito sobre tudo que eu fui falando até aqui, tudo que está sendo ministrado até aqui. Entenda, Paulo escreve aos Filipenses, exortando, orientando, recomendando que eles se alegrem. Várias vezes você lerá nessa carta eles falando: olha, ó Filipos, alegrem-se. Aqui no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mas ele escreve isso preso. Como alguém preso consegue escrever uma carta para que as pessoas se alegrem? Sabe por quê? Porque a tua alegria, a nossa alegria vem de Deus, vem do Senhor. Ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele, pregando, semeando. Deus já tinha falado que ele passaria por isso no início do seu chamado. Atos capítulo 9. Ainda era Saulo. E aqui nós vemos, olha, a moderação de vocês seja conhecida por todos. Tem coisas que são conhecidas pelas pessoas. Por isso que nós precisamos saber influenciar da maneira boa. Que você influencie alguém. Sempre, seus filhos, aqueles que estão contigo, na sua casa, você influencia.
Agora, será que você está influenciando da maneira correta? Influenciando de uma maneira boa? Motivando eles a se alegrarem no Senhor? Ou só resmungando, murmurando, falando, eu vou para a igreja porque lá me sinto bem, só por isso? Meu amado irmão, Paulo estava preso. Chamam essa carta de carta da alegria. Ele preso vai dizer, alegrem-se no Senhor, ele vai ensinar, a moderação seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Eu gosto muito, dessa afirmação, perto está o Senhor. Perto, você pode declarar com isso comigo nessa noite? Perto está o Senhor, meu amado irmão. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Se você ora, se você clama, se você busca, descansa no Senhor. O Senhor está perto. O Senhor está contigo. Eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Quando Deus chama, Deus vai encorajar. Lembra de Josué? Estarei contigo. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Josué, eu estarei contigo. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica. É muito lindo falar que essas coisas estão diante de Deus, suas necessidades, sua ansiedade, como vimos lá em Salmo, seu choro, seu gemido estão diante de Deus, mas são conhecidos. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a intimidade. Você com certeza já ouviu muitas pregações sobre isso. Você conhece distante, remotamente, talvez uma pessoa pública, ou não sei, um presidente, mas conhecer, ter relação, ter intimidade, você não tem. Deus está falando aqui, Deus sabe o que nós precisamos, mas o que Deus quer é intimidade. O que Deus quer são joelhos dobrados. O que Deus quer como um pai é o filho falando com ele. Meu amado irmão, que coisa forte que nós temos aqui. Ele vai dizer, olha, seja conhecido tudo isso. Deus conhece? Conhece? Está diante de Deus? Está, mas tem que ser pela oração e pela súplica e com ações de graças. Muitos recebem, mas depois não agradecem. Eu acho tão lindo quando vem alguém, pastor, quero agendar um culto de ação de graças. Oh, glória, que coisa linda, porque é um coração grato. É um coração de alguém que está alegre, grato a Deus pela vida, grato a Deus pelas vitórias, grato a Deus pelo milagre que aconteceu. 10 leprosos, 9 recebem a cura e somem, vão logo querer se apresentar ao sacerdote, mas um que era samaritano volta, agradece, se prostra aos pés de Jesus, e esse ouviu, a tua fé te salvou. Fica a reflexão. Então nós precisamos entender que aqui tem que ser conhecido diante de Deus os nossos problemas, mas através da oração. Você tem orado, meu irmão, você tem clamado, você tem suplicado, e aí sim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem está ligado, entendeu. No início nós falamos de coração, nós falamos de mente. Paulo, iniciei essa pregação. Minha mente está tranquila diante de Deus. Falamos do nosso coração, Deus olha o coração. E se você segue esse processo bíblico, não precisa inventar nada. Cuidado com as coisas que são inventadas, não precisa inventar nada. É um coração quebrantado, é um coração contrito, Deus não desprezará. Mateus capítulo 10, diz o texto, versículo 28, olha só que bênção, Mateus 10, 28, diz o versículo 28, um texto também muito conhecido, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mateus 10, versículo 28 em diante, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês,
até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem muito mais do que os pardais. Olha só, eu já contei aqui uma vez, eu estava preocupado com, na época, ainda jovem, mas a queda de cabelo, eu deitei na cama e fazendo essa reflexão, e tocou o telefone. Eu não atendia já muito o telefone, não tinha WhatsApp na época, mas eu atendo, não atendo, falei, vou atender, atendi o telefone. Aqui nós somos um casal que ligamos para as pessoas para dar uma palavra de incentivo, não falei que eu era pastor. Posso falar uma palavra para você? Eu falei, pode, com certeza, vai ser bem. Aí, qual o versículo que eles leram? Exatamente esse. Meu Deus, olha como é que, coincidência, eu não sei, tantas pessoas para eles ligarem, não era coincidência, era Deus querendo falar, sou eu que cuido de ti. Eles falaram, olha, a mensagem que nós queremos compartilhar com você, mas foi no mesmo momento. Eu tinha acabado de fazer essa reflexão, ficar preocupado com coisas assim, eu falo sem a menor vergonha, queda de cabelo, e Deus, ele foi exatamente Mateus 10, 28 em diante, falaram, olha, e quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Eles ainda trouxeram uma pequena reflexão, Deus está cuidando de você, Deus está guardando de você, não sei. Meu amado irmão, agradeci a ligação, podemos ligar para vocês de novo? Depois eu falei, pode, nunca mais ligaram. Fiquei ali só esperando, mas nunca mais ligaram. Mas ligar, tantas pessoas para ligarem, tantos horários para ligarem, tantas passagens bíblicas no mesmo momento. É quando eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, foi até a vida daquele casal e falou, liga para ele que eu quero tratar na vida dele, e assim será contigo também. Vemos aqui o cuidado de Deus para a nossa vida. Então você talvez esteja preocupado, uma dor aqui, um problema aqui, começa a imaginar um monte de coisa, e que aquela pessoa o laudo foi esse. Meu amado irmão, descansa em Deus, faça a sua parte, procure o médico. Não estou dizendo, pelo contrário, tem que buscar médico, cuidado médico, mas a fé, ela é primordial, amém? Deus tem cuidado de você. E já caminhando ao final, Salmo 16, olha só o que vai dizer o versículo 8. Agora eu ganhei, achei primeiro. Salmo 16, versículo 8, vai dizer assim, tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Para acordar, irmão, está todo mundo cansado, também estou, mas é para acordar, não serei abalado. Eu entendo nesse versículo, como eu disse aqui no início, tem coisas que estão diante de Deus, tudo está diante de Deus, mas eu digo no sentido de entrega. Tem coisas que estão diante de nós, tem coisas que estão diante do diabo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem é o diabo? Diabo, vosso adversário, está ao derredor, diz a Bíblia, buscando alguém, ele como um leão, buscando alguém para destruir, tragar, devorar. Então, somos observados por Deus, somos observados pelas pessoas, somos observados pelo diabo. Vemos isso, por exemplo, em Jó. Mas, enfim, aí fica uma outra pregação. O que eu vejo aqui nesse versículo? O salmista está dizendo, o modo de vida, presta bastante atenção. Muitas vezes nas pregações eu falo sobre o nosso modo de vida. Qual o modo de vida que você tem escolhido? Viver de qualquer maneira, viver por causa que eu vou porque meus amigos vão, eu sou todo mundo, né? O tema aí, aliás, o tema é você não é todo mundo, mas você decide viver como você seja todo mundo. Não! O modo de vida dele, olha, eu vivo, eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Ao acordar, o salmista já imaginava, a fé dele, que o Senhor estivesse do lado dele. E no decorrer do dia, o Senhor está contigo. Que é muito lindo falar, o Senhor está comigo na hora da provação. O Senhor está contigo, a vitória, vai enfrentar o gigante, está no processo, está na dor, o Senhor está... Muito lindo falar. E depois, está tudo bem. Aí começa a ir para a vida de pecado, começa a ir para o palavrão, começa a ir para a mentira, começa a ir para a indiferença, começa meu amado irmão, para a falta de temor, para a falta de reverência. O salmista vai dizer, é muito lindo colocar as nossas coisas, os nossos problemas diante de Deus, mas precisamos ter um modo de vida. Eu gosto muito de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela
Fé. Viver pela fé. Olha que modo lindo de viver. Eu tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Se você tem para você esse modo de vida, que você dormindo o Senhor está guardando, você ao acordar o Senhor está acompanhando, você acorda não sabe como será o dia. Uma vez eu acordei achando que ia trabalhar, não fui trabalhar, teve outros problemas, outras situações, agora enfim não lembro, mas às vezes você acorda com planejamento. Mas meu amado irmão, o que você precisa entender, que seja como for o seu dia, o Senhor está diante de você, e quando você vive assim, você vive com tremor, temor, reverência. Por quê? O Senhor está diante de ti, o Senhor está contigo. Não é só na hora da luta, não é só na hora da batalha, não, irmão. Quando vier a tentação, quando vier o problema, o Senhor está diante de mim. Por isso, não entristeça o Espírito Santo. Vai dizer a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19, ele vai dizer orai sem cessar, ele vai dizer, em tudo dai graças, o versículo continua, mas no versículo 19 ele vai dizer, não apagueis o Espírito. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te encher, para te renovar. Eu estou cansado, pastor, olha, eu vim, quase não vim na igreja, mas Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui para falar que tem coisas que estão diante dele, e tem mais coisas. O que falar da soberania do Senhor? Eu encerro aqui Romanos 14, 1, aliás, é o penúltimo texto, Romanos 14, 1, lá no Novo Testamento. Paulo escreve, Romanos 14, 1. Diz assim, Romanos 14, 11. Diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Chegará o dia. Está lá em Filipenses. E aqui ele diz como está escrito, ele está citando Isaías capítulo 45, versículo 23. Lá o profeta Isaías falou exatamente isso aqui. E aqui Paulo vai escrever aos Romanos citando lá Isaías. Diante do Senhor chegará aquele grande dia que todo joelho toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos um dia estarão diante do Senhor. Uns para a vida eterna, outros para a condenação. Cabe você decidir, cabe você escolher o que será da eternidade da sua vida eterna. E o que falar do pecado? Davi vai falar lá no Salmo 51, meu pecado está sempre diante de mim. Ele rasga o coração pedindo perdão a Deus. Ele fala, Senhor, me tira tudo, mas não me retira, Senhor, a tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. O que falar, olha, o perdão está diante do Senhor. Coração quebrantado, contrito, Deus não despreza. E se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Eu disse que era o penúltimo e agora vamos ao último. Lucas 15, 10 diz assim. Lucas 15, 10, Mateus, Marcos, Lucas 15, versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Também esse texto está em Mateus 10, 32, a alegria pelo qual um pecador se arrepende. Jesus vai dizer o seguinte, em Mateus 10, 32 e 33, se você conseguir Mateus 10, isso, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, versículo 33, mas aquele que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, naquele grande dia, o juízo virá para todos. Paulo falou, Jesus falou, enfim, todos serão levados a Deus, mas para o juízo, uns para a salvação. E virá essa palavra:
É muito lindo falar, colocar seu choro, seu lamento, sua aflição, sua petição diante de Deus. É possível, vimos aqui, pela oração, pela súplica. Mas e a eternidade? Será que nós só nos dirigimos a Deus por causa das coisas desse mundo, que são temporárias, que são rápidas, e esquecemos da salvação? Jesus vai dizer, de uma maneira clara, para toda aquela multidão, para os seus discípulos que ouviam, Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Então eu encerro essa mensagem. De tantas coisas que nós falamos aqui, que estão diante de Deus, essa estará diante de Deus. O que? A sua confissão. Jesus naquele grande dia vai falar: esse aí eu confesso, esse aí eu não nego, porque confessou diante dos homens o meu nome, e agora diante de Deus, esse vem para a salvação, esse é o teu advogado naquele grande dia. Mas aquele que o negar, Jesus fala: eu o negarei diante de Deus. E isso traz uma reflexão muito séria, isso traz uma profundidade, porque estamos falando de crente negando Jesus. Não é só de boca, não. Vemos e temos exemplos que negar Jesus, né, através de testemunho, de escolhas. Não é só negar de boca: não nego Jesus não. Jesus é meu mestre, eu sou Jesus, eu sou cristão, eu sou discípulo, eu sou bíblia. Meu amado irmão, e os frutos? E as escolhas? E as atitudes? Jesus vai falar, vocês repreendendo, dando uma bronca, puxando a orelha, né? Repreendendo fariseus, saduceus, escribas, fariseus. Jesus vai chamar a atenção deles, Jesus vai falar: olha, ai de vós! Vocês me adoram com a boca, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está negando. Do que adianta estar com os lábios orando? São apenas palavras jogadas ao vento? Ou é uma verdadeira oração tratada pelo Espírito Santo, chegada ali ao coração de Deus, e Deus estendendo a sua mão poderosa e falando: eu estou mudando a tua história nessa noite, porque você veio à minha casa, você veio me adorar, você veio me servir, eu sei a luta que você está passando, está diante de mim, sua aflição, o problema, mas você veio me adorar. Então você pode se colocar de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, adorando a Ele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, meu amado irmão. Quantas coisas que nós vimos aqui que estão diante do Senhor. Sua vida está diante do Senhor. Eu quero todos de olhos fechados, todos. Nenhuma conversa paralela agora, nada. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Quantas coisas que nós vimos aqui que estão diante de Deus, consciência limpa. O principal é a sua salvação. Vimos aqui confessar Jesus como seu Salvador, para que Jesus não te negue. Para que a sua confissão esteja diante de Deus. Para que você tenha consciência limpa diante de Deus, para que você seja um adorador, para que o seu coração esteja limpo diante de Deus, para que os seus gemidos estejam diante de Deus, suas orações, para que você veja que Deus cuida de você, para que você tenha um modo de vida vivendo como Deus diante de você, para que você veja e contemple a soberania de Deus, para que você retire o pecado, para que seja purificado o pecado. Começa a falar com Ele. Meu amado irmão, não é mais tempo de ficar deixando para depois. Não é mais tempo, o tempo urge, é necessário. Isaías 1,16: lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Tire da minha presença a maldade dos seus atos.
purifiquem-se diante de mim. Isaías 1,16. É momento de conserto. Feche seus olhos, esteja orando, esteja intercedendo. Se você está aqui nessa noite, é você e Deus, é você e Jesus, e deseja que a sua salvação esteja diante do Senhor naquele grande dia, que você não negue Jesus hoje, que você não negue Jesus, porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e aquele que me negar, eu o negarei diante do Pai. Já imaginou de tantas coisas que estão diante de Deus e estarão naquele dia a sua negação ou a sua afirmação sim para Jesus? Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu único Salvador, levante bem alto uma de suas mãos. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus, que deseja falar: Senhor Jesus, eu te amo, Senhor Jesus, creio em Ti. Levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, você está aqui nessa noite, esteve afastado, está fraco, esteve pródigo e deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante bem alto uma de suas mãos. Vamos orar. Quero orar para que você que está aqui nessa noite tenha essa humildade diante do Senhor. Você tenha essa petição: Senhor, me ajuda a ter um coração puro. Renova em mim o espírito reto, um coração puro. Senhor, me dê uma mente pura, uma mente sã, para que eu seja assim como Paulo, possa me apresentar diante de Ti, Senhor, até hoje com a consciência limpa diante de Ti. Por quê? Porque os seus pecados foram apagados, esquecidos, foram perdoados. Senhor, em nome de Jesus, queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, Te agradecer, ó Deus, porque diante de Ti estão as nossas orações, nossos gemidos. Como diz aquele louvor, Senhor, transforma os nossos gemidos em poderosas orações que cheguem ao altar. Em nome de Jesus, Pai, esteja tratando no coração, na mente, na alma, e nos dê, Pai, um novo momento, uma nova vida. Intimidade contigo é o que nós queremos, priorizar o Senhor é o que nós queremos. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, tudo que foi ministrado aqui, que jamais venhamos Te negar, para que essa negação não venha naquele dia estar diante de Ti, e que na nossa caminhada aqui venhamos sempre ter essa certeza que o Senhor está diante de nós. Por isso, perdoa, Pai, todos os pecados, os erros, as escolhas erradas. Tem misericórdia, Senhor, e assim abençoa a Tua igreja. Saímos daqui, Senhor, limpos. Saímos daqui, Senhor, lavados, renovados, fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua presença, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos. Amém. E aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia.